Senhoras e senhores brasileiros e brasileiras, aqui quem está falando é Milton Cardoso, da cidade de Pompano Beach, nas proximidades de Miami, Estados Unidos. Eu venho aqui mais uma vez para falar sobre a crise que está havendo no Brasil. Hoje, por exemplo, eu estava ouvindo os nossos, o deles, os youtubers famosos, multimilionários, e que dá uma de... tem aquele ambiente de pobreza ali, escondendo, mas que realmente eles têm alguém por trás, sem dúvida alguma, porque da maneira que expressam as ideias. E o que mais faz com que eu acredite nisso é que antes dessa passeata que teve aí no dia 26, em apoio ao governo atual, eles fizeram uma chamada, todos juntos. Então prova que todos estão uníssonos às ideias que atualmente está destruindo o nosso Brasil. Hoje eu não quero falar na Previdência, mas esse é o ponto crucial de tudo que está acontecendo. É o calcanhar de Aquiles, exatamente. Mas o que falaram hoje, antes, foi a convocação. Tem direito, lógico, todos têm direito de convocar da maneira que quiser, convocar o povo para uma demonstração que estão apoiando e tal. E o que aconteceu nessa demonstração, que eu quero comparar depois no final desse vídeo, é que todos vinham do mesmo local, se aproximando do Museu de Arte Moderna da Paulista, todos bem vestidos, esportes, e limpos e cheirosos, como diz a Castanhede, se não me engano, que disse há alguns tempos atrás. Todos da classe média, talvez alta, inclusive do Rio de Janeiro também, quase todos brancos. No Rio de Janeiro, quase todos brancos. Inacreditável. Então, o que eu concluí é que realmente não representa o povão que está. É como se alguém está no ônibus e alguém pisa no pé do outro, mesmo sem querer. Mas quem tem que gritar é o que foi pisado, é o que está com o pé por baixo. O que está com o pé por cima, se for educado, pedirá desculpas. Mas o grito mesmo de horror e dor e sofrimento é quem está por baixo. E quem está por cima está no governo, tem tudo. Tem a máquina, tem os youtubers aí diretamente do Planalto, ou nos escritórios por aí da vida, protegidos, soltos, com muito apoio de todos os empresariados, de todas as associações de classe. E quem vai gritar é quem está por baixo. E essa aqui é a parte que eu quero chegar, para não me estender muito. A parte dos excluídos. Não importa se esses excluídos são estudantes. Mas se é um estudante que está... Eu tentei vestibular em várias universidades, na USP, na PUC, no Mackenzie e assim por diante. Só passei em Mogi das Cruzes. Então, mesmo estudantes, aqueles que têm, os privilegiados, que na minha época, eles iam com motorista particular, que os levava até a universidade. Até no dia do exame também tinha essa dificuldade. Os exames, o vestibular era feito aos domingos. Então aqueles ônibus que deveria transportar os estudantes até o campus universitário da USP não funcionava. Não estava trabalhando, porque aquilo é para os trabalhadores. O domingo eles têm de folga.
Então os ricos, com o papazinho lá, com o carrinho de luxo e tal, os levava. E voltava, não precisava estacionar, não precisava espaço. Os pobres, como eu trabalhava já nessa época, então era mais uma dificuldade. Eu tinha dinheiro para pagar o táxi, que fiquei bem longe do local. Nessa época não tinha GPS. E fui a pé. Cheguei a tempo, no último minuto. Mas é assim que separa o rico do pobre. Então, os estudantes, muitos dos que estão revoltados, é porque esses 30%, tem universidade que acha que é mais, até 50% o corte, que se estenderá por décadas. Porque a reforma da Previdência, que se passar, então eles recebem tudo de volta dessa tramóia que estão fazendo, eles liberará o dinheiro. Mas como a reforma não deve passar, então quer dizer que não haverá o dinheiro, que é outros 500 também, é outro caso a ser discutido. Então, mesmo assim foi maior, muito maior a passeata dos estudantes. E mais com razão, com causa, Agora, o ponto que eu quero chegar, os blogueiros, os youtubers, puseram uma etiqueta na passeata dos progressistas, dos estudantes, dizendo que a passeata do dia 26 não teve maconheiro, não teve não sei o que, não teve... E combinou que não teve mortadela com pão. Eu não fui acostumado eu fui doutrinado pela ditadura a não fazer isso, não fui, por isso eu fiquei para trás. Não me revoltar. Todos tínhamos medo do governo, da polícia. Mesmo sendo bom menino, bom, caladinho, quietinho, obediente. E à igreja 13 vezes por semana. Mas mesmo assim tínhamos medo da polícia. Mesmo brincando, quando vinha a polícia longe, a gente já se recolhia. Mesmo brincando de bolinha de gude. E assim por diante. Tínhamos medo. Desde criança. Então o que eu quero dizer é que a mortadela é essencial numa passeata de qualquer movimento popular no Brasil. Mesmo sendo estudante. Por quê? Porque se eles vão sair do conforto, do domingo, conforto que dorme no chão, ou dorme numa cama dura, sem as molas futucando aqui, as molas ferindo aqui as costelas. Então, mesmo assim, um pobre só sairá de casa ou do barraco se for necessário para enfrentar a polícia com gás lacrimogêneo, só se for necessário. Então, geralmente, vive bem longe no interior, numa cidade do interior, longe, e que às vezes prefere sair de lá para vir reclamar em outra cidade, para não ser perseguido pelos coronéis da cidade. Então essas pessoas saem muito cedo de casa, com fome, a pé, porque não tem o ônibus disponível aos domingos, para estar na Paulista ou estar no lugar que foi combinado para o comparecimento. Não é o outro que vem dirigindo a BMW e estaciona num estacionamento pago, fecha bem direitinho e tal, ou entrega no estacionamento simplesmente, entrega a chave, eles cuidam, e aí vai para passeata, com boa aparência, com ânimos, e lá já encontra os outros organizadores.
todos de barriga cheia. Não é assim. Todos que tomaram café da manhã com pãozinho, queijo, suco de laranja, manteiga, marmelada, tudo que você imaginar, com torradas, que é de preferência no caso de São Paulo, e assim por diante. Que tomaram café não precisa de pão com mortadela. Também não precisaria estar lá. Porque se o governo, que está no governo, que precisa de alguém para ir defendê-lo, é porque ele não está atendendo os anseios do povo. Não está pensando em alimentar o povo antes de mais nada. Está entregando o país para o estrangeiro e não está pensando em alimentar o povo. Está pensando em dirigir toda a população ao desespero, para que desse ponto, quando chegar ao fundo do poço, eles se curvarão e virão de joelho para trabalhar, para fazer qualquer coisa, como os miseráveis. Isso que acontece. O que eu quero falar é que as passeatas crescerão. E talvez seja melhor, inclusive, mas não serão eficazes. As greves também. As greves, de uma maneira, parece eficaz, mas na verdade o capital internacional toma proveito disso aí. Já sabe, as greves prejudicam ao país de uma certa maneira. Porque a economia vai mal cada vez mais, vira uma Venezuela, falta comida, falta devido às greves dos caminhoneiros, que também não sei como são de direita, não sei como, mas que prejudica o país e que faz com que o capital internacional manda imprimir dinheiro podre e compra por 10% do preço das indústrias de transporte, compra as linhas de trem e assim por diante. Compra tudo. Petróleo, e daí controla. Tem lá a mão na torneira, a válvula, só solta quando quer. Se quer que o país fique de joelho, fecha um pouquinho, aumenta o preço, causa uma inflação, uma revolta, e tudo diminui. 14 milhões de desempregados no país. Muitos terão medo de participar de qualquer movimento, porque sabem que tem 14 milhões talvez de engenheiros de todo tipo de profissão que pronto para eliminá-lo e substituí-lo. Tem fila de 300 pessoas para uma vaga, todos qualificados, jovens. E sabe, se passar, por exemplo, a reforma da Previdência, esse mesmo povo sabe que não, depois dos 45 anos de idade, vão chamar de tiozinho, ele não vai conseguir emprego de nada, porque eles querem os jovens para se aproveitar da força da juventude, exatamente, que também está desempregada e que vai fomentar a miséria por muitos e muitos anos, porque esse se esquivará das escolas na idade que deveria estar estudando para trabalhar, para alimentar a família, e será dirigido para um outro caminho, um caminho do Brasil miserável. Esse é o caminho que o governo atual está nos propondo. Eu quero deixar por hoje e que se inscreva no canal, deixe o seu like, volte a me procurar. Milton Cardoso, o meu canal é Debate News no YouTube, tem também no Instagram. No Instagram é Milton Cardoso também, ou Milton Cardoso PT no Instagram. Me procurem, porque o que
eu vou explicar em outros, eu tenho mais vídeos explicando sobre meus mesmo, e tem de especialista nesse canal, do maior especialista sobre a reforma da Previdência, do que vai acontecer. Não faz sentido para ninguém, porém o povo não estão querendo saber. Vocês vão ficar sem aposentadoria, vocês vão entregar tudo para o banco gastar. Daqui a 30, 40 anos, quando não estiver lá, também o Bolsonaro não vai estar lá. Tem que cantar a musiquinha do Raul Seixas. Uma boa tarde. Se inscreva no canal. Preciso do apoio de vocês. Não estou pedindo do apoio dos bolsonaristas. Estou pedindo apoio dos petistas, que também, por certa razão, não estão contribuindo muito. Eu estou pedindo que veja o vídeo até o final. Os petistas, nós vamos precisar disso aí perto das eleições. Não acredito que o YouTube esteja sendo leal com todos. Eles estão escolhendo somente a parte do governo agora, eliminando os outros. Mas vamos tentar, vamos ver se vocês dão um like no vídeo, assista até o final e subscreva, porque isso é importante na manutenção do canal. Eu faço aqui de uma maneira muito improvisada, exatamente porque nós não temos os recursos suficientes, como também o nosso pessoal de esquerda não precisa mais de mortadela, mas somos os mesmos. Se não chegar com a mortadela, acontece como a passeata de Porto Epitácio a Presidente Prudente. Quando chegou na última cidade, muitos desmaiaram, caíram, e me deixou com muito medo. Eu, no caso, a minha atual esposa, não desmaiamos. Talvez, não sei qual a razão, mas a maioria dos jovens desmaiaram de fome. Uma boa tarde.